Sejam Bom dia. bem-vindos à nossa live sobre Teto Verde, de Teto Verde para Teto Verde. Temos um grupo de especialistas, praticantes, pesquisadores dos Teto Verde, das soluções baseadas na natureza das políticas em torno de um urbanismo mais sustentável. Meu nome é Astrid Kussa, eu trabalho no Goethe-Institut, onde eu idealizei alguns anos atrás um programa que se chama Cidade Floresta. Ele começou durante a pandemia, em encontros virtuais, um pouco como esse de hoje, e quem já estava junto na época foi o Luiz Cassiano, que participou nesse think tank que a gente iniciou, discutindo essa relação da gente em cidade com as plantas. E é um prazer enorme que recentemente o Luiz fez a proposta de reunir esse grupo potente numa live que a gente vai iniciar hoje. Antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria só explicar um pouco o funcionamento. A gente conta com a tradução da Isa Carvalho, hoje, que vai traduzir do português para o inglês. Para quem precisa a tradução, é só acionar, ativar no globinho a tradução e escolher o canal com a língua que você está precisando. I might say that in English. If somebody here is not understanding Portuguese, we have translation from Portuguese to English and vice versa. Just go on the little globe that says translation and you activate the language that you want to hear. A princípio, todas as falas estão em português, todos os nossos convidados falam português, mesmo que estejam espalhados pelo mundo, e vocês vão conhecê-los um por um. E vamos começar agora com o Luiz. As pessoas estão ainda chegando, de repente. Eu vou deixar as pessoas entrarem, se perguntas surgirem no processo, a gente resolve no chat, tá bom? A gente vai ter 10 minutos de fala de cada participante no início e depois a gente abre para perguntas entre a gente e com o público, para vocês todos podem tirar suas dúvidas práticas e sobre o teto verde. Beleza. Luiz, a palavra é com você. Muito prazer, muito É obrigada pela isso, iniciativa. maravilha. Muito obrigado você, Astrid. Muito obrigado a todos aí que eu convidei e aceitaram prontamente estar aqui junto com a gente. Muito bacana estar com esse time aí de... Na verdade, são meus professores, né? É a galera que eu aprendi muito, né? O Bromério, o Sérgio, a Miriam, a Cecília, e com Cidade Floresta também a Astrid. Então, eu estou em casa, né? Tô super satisfeito. Embaixo aqui do meu telhado verde, numa favela do Rio de Janeiro. O calor do Rio de Janeiro praticamente beirando o insuportável, já no verão, né? Mas ele está fazendo um efeito aqui. Está fazendo um efeito bem legal. O telhado verde, esses dias a gente recebeu umas visitas bem interessantes aqui, fotógrafos e tal. Ontem tinha também um pessoal também da Rede Favela Sustentável aqui, e eles felizes sentindo literalmente, né, na pele a transformação, né, a mudança, né, da temperatura aqui. Ultimamente, nessa favela aqui do Totô Arará, que eu cheguei há 30 anos atrás, eu estou notando uma diferença muito interessante. Geralmente, quando eu cheguei aqui, eu olhava ao meu redor, eu via as lajes, né, todas com bastante gente, né? Na verdade, a favela estava crescendo, e aí eu via muita gente nas lajes.
soltando pipa, fazendo churrasquinho, ouvindo música, né? As meninas fazendo marquinha no sol, no verão, essas coisas. 30 anos, agora, né, de 30 anos para cá, eu estou notando que as pessoas não estão usando mais as lajes assim. Né? Poucas pessoas na laje mesmo. As pessoas sobem na laje somente só para estender uma roupa, para fazer alguma coisa, né? Uma limpeza tal, mas não ficam curtindo o sol mais, porque o sol está de rachar. E eu estou tendo essa oportunidade, né? Essa somente eu, de vez em quando eu me sinto até sozinho, eu fico olhando para o redor, assim, não vejo ninguém no sol. E exatamente isso, porque né, com a ajuda do Bromério, né, o nosso amigo Bruno Rezende, o Bromério, ele ajudou a gente a ter essa ideia aqui do telhado verde, que está funcionando muito bem. Né? Já estamos aqui já com uns 12 anos, praticamente 12 anos de telhado verde, aqui em cima dessa casa na favela. E confesso a vocês que hoje eu não sei viver sem um telhado verde. Assim, né? É uma coisa que virou uma paixão, e além de virar paixão também virou uma coisa assim, que eu me libertei, né, de todo o egoísmo de querer ter o meu telhado verde sozinho, né, de querer ter outros telhados verdes, e hoje levantar a bandeira dos telhados verdes, querendo fazer mais telhados verdes em favelas, né, que eu acho que também os telhados verdes não devem ficar só, né, nos lugares de elite e tal, e sim também aonde precisa e temos necessidade de ter telhados verdes nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro. Vou passar aqui adiante, depois a gente volta falando mais um pouco. Maravilha, muito obrigada. Luiz falando do Parque Arará, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E vou passar a palavra para o Sérgio Rocha, permacultor, fundador do Instituto Cidade Jardim, e ele vai falar desde Barcelona, não é? Barcelona, exato. Obrigado, Astrid. Bom dia aí para vocês. Luizão, cara, muito obrigado pelo convite de estar junto com vocês, Astrid, todo o suporte que está dando aí. Muito prazer, Bromélio, Astrid e Cecília. Muito legal estar com vocês aqui falando de Teto Verde. E acho que da fala do Luiz, acho que a paixão é algo que nos conecta, e essa paixão por realmente ter essa experiência de vida, de qualidade de vida dentro da cidade, né? Da gente pensar em pôr a mão na terra, de pisar na grama, de produzir a própria comida e colher ela na hora que vai comer, comida fresca, sem veneno. Eu acho que o Telhado Verde proporciona tudo isso. Ele abre essa nova fronteira agrícola, né? A gente pensar nos antigos quintais da avó, que a gente tem essa conexão emocional tão forte e que se perdeu, se perde cada vez mais. O Teto Verde ele tem essa nostalgia de conectar a gente com aquilo que a gente acredita que era legal, né? Que era viver em contato com a natureza e ter uma comida de qualidade, né? Eu vi uma pesquisa comparando assim na década de 80, 90% da comida que a gente consumia nas cidades era comida fresca, legumes, vegetais, que a comida era feita em casa. Hoje em dia se inverteu, 80% da comida é processada, comprada em pacotinho plástico, né, e mais plástico, mais plástico, mais plástico, e uma comida que passa por tratamentos de assim, muito veneno para durar na prateleira, tratamento com energia nuclear para evitar a contaminação de bactérias, de fungos, etc. Então esse mundo ele virou essa coisa que o Teto Verde ele dá uma pausa para a gente, né? E eu acho que eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Você me apresentou como permacultor. Eu não sei se as pessoas sabem o que é permacultura, mas permacultura é uma ciência que foi desenvolvida na década de 60, 70 na Austrália pelo Bill Mollison e um pesquisador, enfim, e que trata justamente da construção de espaços que sejam eficientes no uso de energia, energia em todos os sentidos, energia física de produção de trabalho, energia de qualidade de vida, energia de bem-estar. E, enfim, eu fiz meus primeiros cursos de permacultura ainda na faculdade, né? Eu sou engenheiro agrônomo, e logo depois a minha companheira Fabiana, que é ecóloga,
ela foi convidada para trabalhar na Amazônia, numa reserva de pesquisa e tal, foi trabalhar com agricultura tradicional ali, e eu fui fazer uma pesquisa como estagiário dela de plantas medicinais, tinha acabado de me formar e tal, e ficamos um tempo trabalhando na reserva Mamirauá, que é bem em Tefé, no interior do Amazonas, ficamos um ano trabalhando ali no meio do mato mesmo, né, assim, entrevistando os caboclos, né, como eles se gostam de se definir ali, e conhecendo um pouco da dinâmica da vida deles, e logo depois a gente foi contratado para trabalhar em Manaus. Eu fui trabalhar numa fundação que apoiava projetos socioambientais, a Fundação Avina, e a Fabiana ela foi contratada para ser diretora do Instituto de Permacultura da Amazônia, que estava começando já há alguns anos na época, e foi nosso primeiro contato mais profundo com a permacultura, e foi lá em Manaus que a gente viu o nosso primeiro teto verde. E era um teto verde que era diferente desses que eu já tinha visto jardins em cima de telhado, né, em São Paulo, enfim. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu nunca tinha visto um teto verde como aquele de Manaus, que era um teto verde em cima de um galinheiro. E não era um jardim todo bonitinho, assim, todo cortado com flores. Era um jardim que estava, vamos dizer assim, um matagal, né, bem rústico, né, numa propriedade rural, só que ele tinha uma função que não era só ser o jardim. Ele era também uma área verde em cima, mas ele tinha uma função térmica, por exemplo, uma função, as galinhas até pastavam em cima do galinheiro, porque embaixo fica aquele terreiro todo seco, né, morto, e elas gostavam de comer lá em cima os matinhos, né? Então, a permacultura traz essa visão da multifuncionalidade que é o teto verde, né? O teto verde ele não atua só no eixo de água, de controle de enxurrada, de controle de chuva, de controle de inundação. O teto verde não trabalha só no eixo de controle térmico, de reduzir a temperatura em 15 graus na tua casa, né, Cassiano? O teto verde ele não melhora só a qualidade do ar, ele trabalha tudo isso ao mesmo tempo. É a única tecnologia que eu vejo hoje no mercado disponível, né, de construção civil que é multifuncional. É diferente de você fazer um processo de climatização ou que seja, né? O teto verde ele tem isso, realmente de trabalhar de forma multifuncional no nível do indivíduo, da casa de cada um, da fábrica de cada um. Então ele tem essa coisa que é meio revolucionário e meio controverso, né? E as pessoas têm muito receio de entrar, mas está começando. Né? Como eu sou fundador e sou diretor executivo do Instituto Cidade Jardim, que é uma empresa que trabalha com tetos verdes no Brasil. A gente começou em São Paulo no final de 2007, né? 2008 a gente começou a fazer os primeiros ensaios, os primeiros testes, e em 2009 a gente começou a fazer as primeiras vendas, já com empresa aberta, né? E daí começamos a investir em moldes, fabricação de peças específicas para telhado verde que na época não existiam. Então a gente desenvolveu e fabricou os primeiros sistemas com bandejas modulares, com reservatório de água, parecidos com esses que já existem na Alemanha há mais de 60 anos, né? Na Europa toda. Então a gente foi um pouco bebendo nas fontes que já existiam, a gente fez o nosso curso bebendo nas fontes que já existiam, bebendo nas fontes que já existiam, bebendo nas fontes que já existiam, bebendo nas fontes. Tá ouvindo? Que já existiam, bebendo nas fontes. Tá ouvindo? Rapaz. Luiz, por favor, desligar o microfone. Eu não estou conseguindo, não tem como desligar para. Eu acabei de fazer. Agora deu. Beleza. Começou a dar um looping aqui, né? Isso. Pode falar. Então, daí a gente estava nessa a gente queria, depois de ver esse teto verde na Amazônia, a gente falou que pensou, putz, tem uma oportunidade no Brasil de oferecer isso como um produto, como alguma coisa que está como numa prateleira de supermercado, você vai comprar uma caixa d'água, como que a gente vende um telhado verde na Leroy Merlin ou numa loja de material de construção, né? Então a gente não chegou nesse nível ainda, mas eu acho que o mercado evoluiu bastante nesses 17 anos. A nossa empresa acabou de fazer 17 anos essa semana aqui, aniversarinho, e é isso, a gente vem desenvolvendo esses sistemas com substratos leves, sistemas de drenagem específicos para telhado verde com reservatório de água, sem reservatório de água, sistemas para coberturas inclinadas, dos mais diferentes tipos de formatação. E mais recentemente, deixa eu tomar uma aguinha só. A gente desenvolveu uma patente de um produto novo para teto verde, que é um teto verde que não precisa de impermeabilização, que não precisa de manta de impermeabilização. É um teto verde que é um produto, que é uma telha, tipo sanduíche,
e que a água corre por dentro do sanduíche da telha, que o isopor dela, a parte térmica dela, tem os caminhos para como se fosse um canal de hidroponia para a água percorrer por dentro, e a telha na parte de cima é perfurada. Então você monta uma telha na outra com a sobreposição, ela já entrega estanqueidade para você, e você conecta na água com a irrigação e põe as mudinhas ali dentro e põe adubação, ou com uma terra vegetal, etc., ou uma fertirrigação, ou hidroponia mesmo. Né? A gente já plantou alface, já plantou trigo, já plantou feijão, berinjela, pimenta, tudo que você possa imaginar. E é um produto que ele foi desenvolvido para, assim, nascido no Brasil, né, pensando na realidade brasileira, onde 83, mais de 80% das construções no Brasil são cobertas com telhas de barro, fibrocimento, telha metálica, né, e os sistemas que existem no mercado hoje, que os paisagistas trabalham, que as empresas especializadas em telhadores trabalham, eles atendem muito bem, são muito bem resolvidos para situações de coberturas planas, né? Quando você começa a inclinar muito o telhado, começa a complicar, problema de erosão, problema de deslizamento de material, né? Você tem que dispor de técnicas um pouco mais aprimoradas para evitar problemas de peso, etc., né? E água. Enfim, é um produto que é justamente para atender, tentar levar o telhado verde um pouco mais para a classe média hoje no Brasil, que a gente, nesses 17 anos, a gente atende basicamente projetos corporativos e construções de alto padrão, residências com jardins assim, super luxuosos e, assim, tecnicamente, os projetos mais fantásticos que você possa imaginar. O Brasil está assim, super bem alinhado com o que existe de mais moderno nas técnicas de teto verde no mundo hoje. Mas assim, a gente está longe de fazer uma transformação urbana ainda, né? A gente não tem área, né? A gente tem, por exemplo, se comparar com Berlim, que tem 4 milhões de metros quadrados de teto verde, né, instalados na cidade, né? O Brasil não chega nem aos pés disso. O Brasil representa hoje 1,4% do mercado de teto verde no mundo, que já movimenta mais de US$ 1 bilhão todo ano, né? É um mercado que já começa assim, a fazer parte da linguagem da construção civil, dos arquitetos, etc., né? Então é isso, né? Eu tenho um pouco essa experiência de permacultor, de ter aprendido essas tecnologias, e assim sou muito grato à permacultura por trazer essa visão de, de ecoeficiência na prática, de multifuncionalidade, né? E a gente trabalha dessa forma, né? Com sistemas que sempre buscam acumular o máximo de energia possível, né? Com insumos, com substratos que evitam o uso de materiais químicos, enfim, sempre que possível. E, enfim, é isso. É uma experiência já de 17 anos como empresa, e a gente não faz mais nada a não ser teto verde. A gente sobrevive só vendendo teto verde no Brasil. A gente acabou de abrir a filial na Espanha. Eu estou 2 anos aqui em Barcelona, onde a gente tem as patentes da Catop, que é a telha plantável que eu estava mencionando. A gente tem as patentes dela para os Estados Unidos, Brasil e parte da Europa, nos principais mercados. Então, a ideia aqui na Espanha é ter os primeiros protótipos e apresentar os mercados, aí, principalmente Inglaterra, França e Alemanha. Maravilha. Obrigada, Sérgio. Imagino que vai ter muitas perguntas ainda para essas diferentes soluções que você já estava testando no mercado. Vou passar agora a palavra para Cecília, que está em Madrid e que é uma pesquisadora de longa data, que pesquisou dessa perspectiva brasileira, mas sempre com um olhar internacional, a paisagem urbana, e buscando soluções baseadas na natureza. E a Cecília caiu, mas agora ela está voltando. Vamos ver se está no fluxo. Ela já consegue pegar a palavra, ou se eu vou passar primeiro para a Miriam. Cecília, você está aqui? Não. Então, eu vou passar para Miriam primeiro, que é uma praticante de teto verde no Rio de Janeiro, aqui no bairro da Urca, que comprova na prática, no dia a dia, o que o Sérgio acabou de falar,
do ponto de vista da permacultura, que as coisas são muito interligadas e você puxa um fio e vem um monte de soluções aparentemente outros temas, como a compostagem junto, e o exemplo da Miriam mostra isso maravilhosamente. A Miriam me pediu de mostrar um pequeno vídeo que eu vou mostrar primeiro. Ele é de 5 minutos e depois a gente vai ouvir ela. Deixa eu acionar isso aqui. Meu nome é Miriam Langebar, eu moro no Rio de Janeiro, mais especificamente na Urca, na Zona Sul. A minha casa, apartamento, tem a preocupação com a sustentabilidade, com o cotidiano sustentável. E nesse sentido, eu me baseio nos 3 R's: reduzir o consumo, reaproveitar ao máximo e reciclar, especialmente através da compostagem. A compostagem começa jogando restos de cascas nessa caixinha reaproveitada, que quando ela estiver cheia, vai para esse balde jogada e acrescenta-se esse material que se distribui em cima dele. Normal, mas eu composto o papel higiênico que vem para esse balde e eu reutilizo a água da máquina de lavar. O que sobra aqui é o lixo, que é um baldão, mas que não tem nada praticamente. Muito pouca coisa, só coisas que grudam, que estão nojentas, que não dá mais para reciclar nem reaproveitar. Aqui acontece a compostagem, o balde que foi mostrado lá embaixo, desce, vem uma vez por semana para cá. Aqui tem uma parte de cobertura, né, de folhas que estão por aqui, e é revolvido também uma vez por semana o que está aqui, levando tipo 2 meses até virar um composto. Esse composto vem para cá, que é uma horta onde eu tenho, né, figo, né, uma couve maravilhosa, que tem muito tempo e sempre abastece, confrei, cebolinha. Isso aqui é chaia, uma planta mexicana que é muito saudável. Tem arnica, aqui tem uma parte toda medicinal, arnica, clitória, novalgina. Aqui tem um pouco de brócolis. Aqui é cana do brejo, que é muito boa para os rins. Então tem uma variedade de plantas aqui. E o composto vem para cá e vem lá para cima. Aqui tem a uva que se espalhou, se espalha. Uva que é bom não dá quase. Aqui tem beijo, que gosta muito. Isso aqui vai ser desbastado e replantado mais. Tem o gervão, também é uma planta importante. Maracujá, tem bastante. Teve muito tomate. Aqui é a compostagem do banheiro seco, né, onde eu
coloco minhas fezes, né? Foi um presente que eu recebi e envolve um balde apenas, né? Que é baixado, depois é coberto, aí eu fecho, não tem cheiro, é coberto com esse material aqui, de cobertura mesmo, que serve para a horta e serve aqui para o banheiro seco. E depois vai ser levado lá para cima. Para cá vem o material do banheiro seco, para essas bombonas, né? E fica por aproximadamente 6 meses compostando. E depois vai também, é misturado e vai para a horta, vai para o jardim. Aqui tem uma variedade grande de também limão, mirra, jabuticaba, salsa, espinafre. Estou bem satisfeita em compartilhar essa experiência e torcendo para que vocês se animem a fazer alguma coisa parecida, fazer adaptações, poder colher uma acerola do pé que você plantou. Miriam, Oi. que coisa mais Então, impressionante. Seja bem-vinda. obrigada. Realmente, como todos falaram, né, telhado verde é uma paixão. Quer dizer, em verdade, a questão ecológica, na medida que a gente começa a se aproximar dela, vira uma paixão, né? Minha trajetória tem a ver com isso. Fui professora da PUC, coordenei por um tempo um programa de educação ambiental que exatamente na época da Eco 92 ressaltou muito a questão do Tratado sobre o Consumo e os 3 R's, que, para mim, são baluarte para a gente poder transformar as coisas. Diagnóstico que cada um faça das suas práticas, traduzíveis através da pegada ecológica, e que você começa, tem os 3 R's. O primeiro é o reduzir, quer dizer, você realmente se perguntar se você precisa. Nós somos levados o tempo todo a querer mais, ou querer o mais novo, querer, enfim, a gente está sempre desejando e querendo, e com isso exatamente pesando terrivelmente sobre o planeta. Então, esse é o mais importante e o mais difícil, né? A população está trabalhada desde a mais tenra infância para entrar num circuito de consumo desenfreado. Veja-se com celulares, especialmente. O segundo mote é o reaproveitamento, que é exatamente a gente começar a aprender a prolongar a vida útil dos objetos, a se preocupar que tem materiais preciosos que às vezes são usados por minutos, como a lata, no caso a lata, e depois volta para um processo industrial pesado. E no lixo tem muita coisa reaproveitável, além das nossas vidas. Assim, a gente, né, trocando com as pessoas, sempre tem muita possibilidade de troca. E isso resgata o conserto, resgata essas atividades mais manuais, porque o reaproveitamento é diferente da reciclagem industrial e da reciclagem. O reaproveitamento envolve muito a questão mais artesanal. Então, ela dá um outro olhar, ela dá um papel especial aos artesãos, né? Enfim. Então, esse segundo R é muito importante, que até no vídeo não houve oportunidade de mostrar que é assim, por exemplo, no jardim, lá em cima, praticamente todos os objetos são reaproveitamento, desde um balde que foi feito de pneus, canteiros que foram feitos de aquecedor, daquela tampa do aquecedor que aí se fecha do lado, enfim, uma mesa redonda de vidro que se achou no lixo, enfim, é impressionante o que o lixo oferece a cada dia, né? Então, o reaproveitamento é realmente uma parte muito importante e que vai mudando o teu olhar. E todo esse processo que o telhado verde propicia, ele vai mudando tua rotina e teu olhar. Você passa a funcionar de uma outra forma.
daí a gente entra no terceiro E, que é a reciclagem através da compostagem, e realmente é uma coisa mágica você ver aqueles restos de comida, aquela nojeira, virar humus, virar, enfim, se transformar. É uma coisa impressionante. Então, isso acaba, enfim, tendo um papel muito forte, porque você começa a realmente ter o cotidiano, como vocês puderam ver, passa por um raciocínio e um caminho que é bem diferente do que habitualmente a gente tem, né? E aí, desde os menores detalhes, por exemplo, a questão do saco plástico. A gente tem uma briga com o saco plástico. Recusar o saco plástico, a gente ter a nossa sacola, a gente ter a sacolinha na bolsa, entendeu? Tentar suprir de alguma maneira, tentar evitar as embalagens, por exemplo. Isso são práticas que dependem da gente, a gente esquece, tudo bem, mas o que está em jogo é um novo repensar seu cotidiano, buscando transformar ele em algo mais sustentável. E o Telhado Verde, ele propiciou essa possibilidade. Foi muito bom ouvir o Sérgio, porque vai ficando claro que as coisas podem ser mais simples, em parte, talvez, enfim. A gente foi fazendo meio... Enfim, a gente acabou não usando profissionais, vamos dizer, né? A gente tentou fazer com apoios mas aí a questão por exemplo, da grama, a passagem para a grama foi um dos passos muito difíceis de fazer em cima de uma lajota de São Tomé. Mas a partir daí deu para sentir que todo o habitat se modificou, que aquilo foi uma revolução. As pessoas adoram pisar na grama, e naquele pequeno trecho você, de repente, reencontra uma coisa de paz, de tranquilidade, né? Então, outra coisa muito importante que foi vindo também era perceber o canteiro, a necessidade de canteiros, a necessidade da gente não deixar potes tão separados, com medo, né? Mas tentar fazer canteiros, tentar fazer, enfim, em que as plantas interajam, né? Então, o Telhado Verde foi propiciando isso, né? Então, enfim, também fui fundadora de um movimento de compras coletivas, quer dizer, um grupo de consumo responsável chamado Rede Ecológica, que desde o início se preocupou com a questão alimentar, vamos dizer, dar fim, estamos longe disso, mas, enfim, não termos agrotóxicos nos nossos alimentos. A gente atualmente são mais ou menos 150 famílias espalhadas pela Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, através de pequenos núcleos, né? Niterói, enfim, e que tem uma preocupação com essas práticas, quer dizer, é uma relação mais próxima com os produtores, apoiar os produtores, no que eles, né? Eles não são apenas fornecedores, eles são parceiros, eles viabilizam a qualidade de vida que nós temos. Então, a gente tem que ter a coisa solidária, daí a gente vai apoiando intensamente movimentos sociais. O MST é importantíssimo para nós, nos abastece, nós apoiamos nas suas lutas. E, em geral, o movimento social que se movimenta no campo e também na cidade, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, tudo isso é muito importante para nós. E ela existe há mais ou menos 23 anos. E agora, nesses últimos anos, eu me voltei mais para a minha casa, sentindo que aqui era um espaço importante. Quer dizer, eu estou na rede, estou atuando e tudo, mas a minha casa, assim, eu estou com 80 anos, eu estou, né, enfim, uma etapa mais para o final da vida, é como se aqui talvez pudesse ser mandado um recado importante para as pessoas, porque a ideia isso aqui tem uma situação privilegiada, realmente. Tem um visual fantástico, né? Tem uma área aberta, enfim. Mas até que ponto mais gente poderia estar fazendo pequenas coisas nas suas lajes, enfim, nos seus térreos, né? Além de hortas comunitárias, que eu acho que também é uma saída importantíssima. Então, eu tenho sentido que estou dando, assim, estou dedicando bastante atenção a isso está me dando muita alegria, muita satisfação. Isso eu gostaria também de falar, que eu percebo nas pessoas mais velhas, muitas vezes uma retirada da sua vida, assim. Elas se aposentaram ou elas viajam,
mas elas não se sentem muitas vezes mais com um sentido, uma função social. E eu acho que nós estamos exatamente numa condição em que a gente pode fazer, a gente tem mais liberdade quando a gente tem uma certa condição, a gente tem liberdade de configurar um pouco certas coisas. Então, o se envolver com esse tipo de atividade, que culmina num telhado verde, né? Mas que pode ser começado devagarzinho, né? É muito importante que seja feito. Então, basicamente, seria esse o meu recado, assim, de tentar ir fazendo isso. E é uma coisa que me dá muita alegria, muita satisfação. Acho que paro por aí. Muito obrigada, Miriam. É muito tocante ouvir você e a sua capacidade de pensar as coisas juntas. Quando eu escutei você, senti também a minha avó presente, a minha mãe presente, mim presente como mãe. E nós cuidando, a gente vive isso. Você começa e está tudo interconectado, não é? Quando a gente cuida das crianças, a gente sente dolorosamente essa separação que não funciona, não? Na vida cotidiana, as coisas estão interconectadas. E dentro disso tem um potencial muito grande, inclusive de cura, que você falou, e de conexão intergeracional. E também é o que a gente veja quando a gente entra na floresta e as coisas têm essa multifuncionalidade, as coisas existem se apoiando até sem intenção, não é a intenção de uma bactéria de apoiar um fungo, mas estão juntos. E essa capacidade de imaginar a gente juntos de uma forma não harmônica necessariamente, mas não violenta. Essa aqui é o reaprendizado que essas práticas trazem, que vocês já estão desenvolvendo em vários níveis. Eu estou muito agradecida em poder compartilhar esse momento com vocês. Eu gostaria de ter chamado a Cecília e aconteceu uma coisa assim bem dramática, que a Cecília queria. A Cecília é pesquisadora da situação urbana, né? De ponto de vista de sustentabilidade de muito tempo. Ela está, no momento, em Madrid e queria receber a gente no parque público. E ela não vai poder voltar, que ela acabou de ser roubado, se eu entendi bem, no nosso chat. Então, essa situação de, que a gente vê em vários níveis também, como nossa vida em cidade, nossa vida sempre é uma vida política e as relações antagônicas que herdamos e perpetuamos, às vezes se impossibilitam dessa maneira o nosso encontro preparado assim. Então, esperamos que a Cecília esteja bem e queria chamar o Bromélio. Ele está aqui, deixa eu ver. Porque aí aconteceu outra coisa hoje de manhã no preparo. O Bromélio e o Luiz tinha. Oh, ele está voltando. Não vou falar mais nada, vou deixar ele falar. Vou esperar o Bromélio voltar. Porque os dois resolveram de receber a gente em cima do telhado verde, que não é coisa simples, que a live, computador pede, na verdade, um quarto fechadinho e tudo a mais. E o Brumélio está onde? Agora ele está em cima do telhado verde. Brumélio, bem-vindo, pode falar. Como você está? Bom dia, prazer conhecer quem eu não conhecia, prazer Astrid, prazer Sérgio, Miriam, parabéns pelos trabalhos de todos vocês. Desculpa, eu estou com alguma dificuldade para falar, porque eu tomei uma picada de um marimbondo ao subir aqui no meu telhado verde, e eu estou com a boca muito inchada e a lateral do rosto também, mas já estou medicado e não deve acontecer nada pior. Bom, estou aqui no meu telhado. Eu, de formação, sou biólogo, fiz mestrado em botânica com taxonomia de bromélias,
ingressei por essa área de sistemática de angiospermas, descrevi algumas espécies de bromélia, e para o doutorado eu queria algo mais aplicado, que tivesse uma ressonância maior com a sociedade. Não que a ciência pura não seja interessante, importantíssima, mas eu quis dar uma contribuição mais direta. E aí, ao construir minha casa, aqui num sítio no município de Niterói, eu já projetei, junto com uma arquiteta especializada em construções sustentáveis, para que a cobertura comportasse um telhado verde. Então, projetamos uma laje concretada com 10% de inclinação, para não haver retenção de água. E o telhado verde foi basicamente uma redução da tecnologia MEG, alemã, desenvolvida nas décadas de 60 e 70, que é o Modern Extensive Green Roof, que tem 6 camadas entre o telhado estrutural e a vegetação. Então, reduzimos para 3 camadas só, basicamente um bidim, que é um geotêxtil não tecido, um material muito usado em obras de drenagem. É a primeira camada, que faz a cobertura do concreto. Depois dele vem uma manta de impermeabilização. Usamos uma vinimanta da Sansui de 0,8 milímetros de PVC sobre esse bidim. O bidim inicial tem a função de simplesmente gerar uma camada que evite puncionamentos da lona, evite que pedrinhas e pequenos fragmentos, como se fosse um tapetinho para o assentamento da lona. Depois dessa lona, a última camada é um bidim mais espesso, com 8 milímetros de espessura, onde as plantas fazem o seu enraizamento. Não utilizamos nenhum tipo de substrato, não utilizamos nenhum tipo de solo. E isso tem a dupla função de reduzir o peso e a retenção de líquidos. E como funcionou? Funcionou com base na escolha de plantas. Nós utilizamos plantas de costão rochoso e epífitas, que são plantas já adaptadas a alta intensidade luminosa, solo muito raso, muitas vezes são plantas que se enraizam diretamente na rocha ou nos galhos das árvores. Esse solo ele seca muito rapidamente, ventos e altas temperaturas, que são as condições prevalecentes em telhados verdes. Então foi feito a obra em 2012, o primeiro plantio foi em dezembro de 2012, com a introdução das primeiras plantas, oriundas desses ecossistemas, e o objetivo foi gerar uma comunidade rupícola artificial. Então, durante os primeiros anos foi aplicada irrigação por aspersão, mas de uns 3 anos para cá eu não tenho aplicado nenhuma irrigação, o que é mais uma camada de sustentabilidade ao projeto, porque a água é um recurso crescentemente escasso, né? Então, tendo um sistema de telhado verde que resiste e cresce sem nenhum aporte de água, somente com a pluviosidade natural, das chuvas naturais da região, é mais uma camada de sustentabilidade. E aí, durante o doutorado, eu fiz também, nós fizemos essa extensão lá no Cassiano, né, na favela do Arará, utilizando as mesmas 3 camadas, só que não sobre uma laje concretada, mas sim sobre o telhado de telha de fibrocimento pré-existente na casa dele. E funcionou super bem, já está lá, o meu está aqui há 12 anos, o dele foi em 2014, então já está há 10 anos. Funcionando super bem. Acho que ele ainda aplica irrigação de vez em quando, mas está super bem, está de parabéns por cuidar tão bem.
Um outro aspecto muito interessante do trabalho é que uma das grandes vantagens dos telhados verdes sobre os telhados convencionais é a redução do, da, do, da entrada de calor na edificação, o que gera economia de energia com ar-condicionado, que é muito importante também hoje em dia, né? Então, eu tive a hipótese de que bromélias tanque, que são bromélias que acumulam água na sua roseta foliar, entre suas folhas, teriam uma capacidade maior de atenuação térmica do que suculentas. Porque essa água das bromélias está diretamente exposta à atmosfera para evaporação nos momentos em que a insolação é maior. Então, quando está aquele solzão de meio-dia no verão, aquela água evapora e a transição da água do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor, ela requer muita energia. Então, ela tira calor da superfície do telhado e esse calor vai para o vapor. Então, evita que a superfície esquente muito e a superfície não esquentando também não transmite esse calor para o interior da edificação. Então, a minha hipótese era de que as bromélias, por terem água entre suas folhas, poderiam atenuar mais intensamente a temperatura. E aí fiz um desenho experimental com 3 áreas de medida térmica. Eu vou botar o PDF da tese no grupo e depois vocês podem consultar. Também é de livre acesso no site da COP. Qualquer um pode fazer o download do PDF completo. Tem também uma primeira publicação em inglês numa revista de circulação internacional sobre a técnica, com desenhos, com detalhes, com tudo. Então, o desenho experimental térmico foi um controle sem vegetação, uma área com uma suculenta e outra área com uma bromélia tanque. Sendo que a suculenta que eu escolhi, ela tem a arquitetura foliar em roseta também, aquelas folhas espiraladas, assim como a bromélia, e um tamanho similar de roseta, para que a gente pudesse eliminar a variável do sombreamento, usando plantas de arquitetura foliar de morfologia similar. A diferença entre elas é que a suculenta é uma planta can e, portanto, só abre os seus estômatos à noite a fim de economizar água. Então, durante o dia, onde a redução de temperatura é mais importante, essa água contida dentro das folhas dessa suculenta, dessa Callisia fragrans, no caso, né, ela não está disponível para evaporação e para carregar o calor para fora da superfície do telhado. E da bromélia está. Então, fizemos vários gráficos, essas temperaturas eram logadas, 3 sensores térmicos em cada área dessas. A cada 15 minutos as temperaturas eram registradas. Fizemos vários gráficos, foi um ano de coleta de dados para pegar todas as estações do ano. E o resultado foi que a bromélia atenuou 10 graus Celsius a mais do que a suculenta, a temperatura da superfície externa do telhado verde. Em alguns momentos, o controle sem vegetação atingia 70 graus Celsius ou mais. Na bromélia, nunca passou de 30 e pouco, e na suculenta nunca passou de 40 e pouco. Então, a suculenta foi capaz de atenuar 30 graus em relação ao controle, e a bromélia foi capaz de atenuar 40 graus. Então, tem todo um tratamento estatístico, foi comprovada essa hipótese, de que a bromélia tanque, que também é uma planta nativa, né, dos costões rochosos aqui do estado do Rio de Janeiro, a Neuregelia compacta, ela tem uma capacidade maior de atenuação térmica. Para não ficar tão técnico assim, vou mostrar para vocês como está, já que eu estou aqui em cima, né? O telhado verde é um jardim, eu posso andar por ele. Vou mostrar um pouco para vocês das plantas, falar um pouco. Não sei, vocês estão conseguindo ver? Sim. Estamos.
hoje em dia se tornou basicamente uma comunidade rupícola artificial. Tem espécies aqui de alcantareia, por exemplo, como essa bromélia, a alcantareia glazeuana, que é uma bromélia de costões rochosos do estado do Rio. Aqui uma Aquimeia blanchetiana, que é uma bromélia de restingas do estado da Bahia. Tem muitos arbustos também, como essa cluse aqui, essa outra cluse aqui, que geram um pouco de sombreamento para as outras plantas. Um paquipódio, aqui de Madagascar, eufórbias. Arbustos já com 3, 4 metros de altura, se for crescendo bem aqui. Uma outra alcantareia vinicolor, que é uma alcantareia do Espírito Santo. Eu testei ao todo 220 espécies nesse telhado e sobreviveram 216. Muitas cactáceas também, como esse Pilosocereus azúreos, aqui dos campos rupestres da Bahia. Interessante como as plantas interagem de forma a se ajudarem. Foi isso que eu tentei colocar aqui, porque essas alcantareias formam um apoio para o pilosocereu se manter de pé, não cair, não tombar com o vento. E, ao mesmo tempo, geram uma maior umidade aqui na superfície do telhado. A matéria orgânica das folhas secas vai se acumulando e vai gerando nutrientes para esse cactus. E é isso, deu super certo. A temperatura, a gente mediu também a temperatura do ar externo em relação ao ar interno da casa, com todas as portas e janelas fechadas. E a diferença foi de 5 graus Celsius. Então, uma diferença bem significativa. Ao conversar com alguns arquitetos, me falaram que muitas vezes lutam por 1 grau, 2 graus, e a gente conseguiu 5 aqui, né? Então, eu acho que existe o potencial para expandir telhados verdes na cidade em grande escala, mitigando picos de enchente, porque principalmente essas bromélias tanque, elas vão absorver muita água no momento em que uma chuva intensa cai, mitigar a temperatura interna dessas edificações, as altas temperaturas, economizar ar-condicionado. É simples, é barato. Eu fiz até uma análise de custo lá, comparando as coberturas convencionais com o telhado verde. Durante a tese tem essa análise de custo, com o que eu gastei aqui e o que eu gastaria em telhado convencional com madeira e telhas de cerâmica. E até trabalhamos juntos com a Cecília, o Pierre, trabalhamos juntos numa proposta de legislação para o município do Rio, para que todo novo grande telhado comercial fosse obrigado a ter cobertura vegetal. Tipo assim, vai construir um novo shopping, 100% da superfície tem que ser vegetação. Vai construir uma indústria, 100%. O maior telhado verde do mundo, não sei se já foi superado, mas é da fábrica da Ford. A fábrica da Ford no estado do Kansas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que tem quase 22 mil metros quadrados de telhado verde. Tem visitação, a fábrica economiza energia com ar-condicionado. Eu acho que só tem vantagens, inclusive financeiras, né, para convencer os empresários. Gostei muito de conhecer o trabalho do Sérgio. Eu acho que a gente precisa de todas essas soluções possíveis para implementar telhados verdes das mais diversas formas. Gostei da ideia da telha, gostaria de entender melhor.
eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que uma tecnologia como essa que eu desenvolvi aqui e lá no Cassiano, ela tem mais potencial assim para grandes áreas, 10, 20, 30 mil metros quadrados, e aí poderia consorciar com as telhas do Sérgio para áreas menores dentro dessas superfícies grandes, para gerar alimento para as pessoas que ocupam aquela edificação, né? Um cultivo mais intensivo, com irrigação, e algo mais extensivo, como é isso aqui, que é uma... Ninguém vai lá no Pão de Açúcar molhar as bromélias, né? Ninguém vai lá no Pico da Tijuca molhar as bromélias. Então, Isso aí. a gente tem que usar essa adaptação de milhões de anos das plantas para o nosso benefício. E a nossa flora rupícola e a nossa flora epifítica é riquíssima. São milhares e milhares de espécies, algumas das quais nem são descritas pela ciência. Aqui mesmo tem espécies que eu descrevi, como essa Aquimeia amicorum. Essa aqui é uma espécie de bromélia que eu descrevi em parceria com o Harry Luther, lá do Selby Gardens. Ela é uma espécie das restingas do norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Olha como se deu bem, se reproduziu aqui. As areias nessas restingas chegam a 70, 80 graus, elas vivem direto na areia. Então, por que não utilizar isso a nosso favor, né? Se a temperatura do telhado já é 70, 80 graus, e a gente tem uma planta que evoluiu ao longo de milhões de anos para resistir a isso. Essa alta insolação, muitos ventos, um solo que seca muito rapidamente, né? E tá aí, tá comprovado que funciona. Maravilha. Romélio, tem uma pergunta aqui, imagino que muitas pessoas na live vão ter, perguntas específicas sobre o suporte, sobre a base do telhado verde, não? Em relação a todas as perguntas de não dar infiltração, ou aqui o Alessandro perguntou, interessante mesmo modificar, quando possível, a base principal de concreto para alguma outra que busque o contexto sustentável. Então, eu entendo que ele está perguntando se vocês também experimentavam, talvez para o Sérgio também, depois a pergunta sobre esse suporte, qual é o melhor suporte? Ou você diria, não, trabalha com o que você tem, seja de concreto ou de fibrocimento, outra coisa, que vai dar certo. Essa técnica foi criada para agir como um retrofit, quer dizer, não só para novas edificações, mas para coberturas já existentes. Para qualquer tipo de telha, teoricamente, ela pode funcionar, como funcionou lá nas telhas de fibrocimento do Cassiano, lá na favela do Arará. Apenas, nós não vamos utilizar ali plantas arbustivas, que podem ter um peso muito grande, concentrado em uma área pequena, como eu utilizei aqui. Mas o princípio é o mesmo, dá para usar plantas herbáceas, até bromélias tanque, que ele tem lá, suculentas, tipo aloes, que a estrutura resiste bem. Então, Maravilha. como tem... Eu já estou aqui há 14 anos sem uma gota de infiltração. Parte disso eu atribuo ao fato de que é uma laje concretada com inclinação, então não tem nenhuma retenção de água. Nos meus estudos eu vi muito telhado verde plano e muitas vezes com uma platibanda no perímetro, quer dizer, como se fosse um murinho no perímetro todo do telhado verde plano. Aquilo, se os ralos entupirem, vira uma piscina, né? Sim. Evitar infiltração, a primeira coisa é permitir o escoamento livre da água.
Como no caso do Sérgio, ele já tem a estanqueidade entregue na telha dupla. A telha de baixo vai garantir. Então, não precisa de uma base. Os painéis dele já são a própria base, né? Já são painéis, pelo que entendi, painéis modulares completos. Mas com o que a gente tem aqui, a gente consegue implementar em qualquer tipo de cobertura. Novamente, com base na escolha correta de plantas, né? Não vou cultivar tomate, alface aqui. Vou utilizar só plantas de costão rochoso, plantas epífitas, plantas já adaptadas com esse metabolismo CAM, adaptadas a essas condições extremas microclimáticas prevalecentes em telhados verdes. Perfeito. Brumélio, eu vou passar a palavra para a Cecília, que voltou e vai contar para a gente o que ela viveu ali no parque público e cuja bateria vai acabar. Cecília, vamos ouvir você e muito bem-vinda, pesquisadora de situações urbanas e questões de sustentabilidade de muito tempo. Cecília, a palavra é sua. Gente, obrigada, Astrid, obrigada, é muito bom estar aqui com vocês, super parceiros aí de muito tempo, né, e de muitas ideias, enfim, de coisas a fazer, que nem o Bromélio falou agora da nossa lei que a gente escreveu na época, que era bem progressista, assim, no sentido ecológico mesmo, de beneficiar a cidade. A galera tem que ir aqui ao lado, né? Não vai responder, não vai falar. Eu te mando a localização e nós vamos pra cá. Tem interferência aí, alguém está com o microfone ligado. Sara, você pode desligar o seu microfone, por favor? Nossa, que chato. O que ele quer? Ele quer que a gente vá lá onde a gente estava. Não, deixa eu fazer. A gente com duas crianças, ele sozinho. Tem muito barulho aqui. Isso, Cecília, pode falar. E, enfim, e aí eu acho que assim a questão mesmo de trazer a natureza para a cidade é muito ampla, né? E muito necessária, muito urgente. Então, a gente precisa da natureza nos tetos. Eu acho que a quantidade de telhados, de espaços inúteis, né, que a gente tem na cidade é gigantesco. E a gente foi pavimentando e estragando esse solo, né, deteriorando toda a área que a água infiltrava, onde tinha vida, solo vivo, que dava sustentação para a vegetação, e todos esses componentes que podem reproduzir as funções ecológicas que eram a gente nunca vai conseguir fazer a mesma coisa, né? Mas na medida em que a gente precisa adaptar para a gente poder viver e ter cidades melhores. Eu estou em Madrid, acabei de ser assaltada, né? Levaram minha bolsa enquanto eu esperava aqui para entrar na ligação, do meu lado, então desculpem aí eu ter sumido, mas eu tive que cancelar meus cartões e ver aqui se meu marido e meus amigos que estavam comigo já foram para a delegacia, para ver se eu consigo dar queixa, porque eu acabei de achar atrás de um outro, é gente profissional da área, né? Então, e eu estava bem quietinha num canto, achando que não tinha ninguém, e de repente desapareceu uma bolsa. E para a gente ver que isso, aí a gente tem que estar ligado em qualquer lugar. Eu moro em Portugal, em Lisboa, e lá eu fico bem mais tranquila. Mas cheguei em Madrid, que é uma cidade um pouco maior, bem maior, né? E aí já recebi esse tranco aqui. Mas eu vim aqui para cima de um parque que cobriu uma autoestrada do lado do rio, né? E que é um teto verde extenso para caramba. Eu não sei qual é a extensão do Madrid-Rio, mas hoje a gente vê o parque. Eu vou até dar uma levantada aqui para vocês verem uma parte aqui, né? Não sei se o sol está contra, mas isso tudo era autoestrada, né? Então, isso aqui hoje é um imenso teto verde cobrindo a autoestrada. Só para a gente falar de uma que eu acho que vocês já devem ter coberto, apesar de eu ter, infelizmente, perdido. Aqui é um parque em cima onde corria uma autoestrada. Ali embaixo tem um rio, né? Onde vocês estão vendo esse vazio ali. Do outro lado do rio, vocês já podem ver. Esse aqui é a margem, o pedaço mais estreito. Aqui atrás é o matadeiro, que era onde tinha um matador de bois, né, que distribuía aí acho que para a Espanha, que foi desativado,
e hoje é um centro cultural, e aqui em cima é onde a gente tem um gigantesco teto verde, né? Então eu fiquei procurando onde que eu ia falar e eu achei que aqui seria uma boa oportunidade de dar uma escala a outra, porque partiu aí acho que dos 16 metros quadrados do Cassiano, que é sensacional, né? E que cumpre uma função importantíssima dentro de uma comunidade que tem condições bastante desafiadoras e que a gente, pelo menos pelo que Cassiano me reporta com regularidade, a diferença de temperatura dele para os vizinhos é gigante. Então, os serviços ecossistêmicos do telhado dele assim, espetacular nessa escala, né? E aí a gente foi, acho que passando aí, pelo que eu conheço o trabalho de quem sempre falando, né, dessas escalas, até industrial que o Bromelli mencionou, que a gente tem essa lei que era para essa desenhada para atender esse tipo de demanda, né, de melhoria urbana, até esse aqui, né, que é simplesmente que na minha ideia tinha que sumir com os carros, mas não enterrá-los, mas à medida que esses carros não vão desaparecer, eles desaparecem pelo menos da paisagem e devolve uma tremenda área verde para usufruto da população. E também melhoria urbana, porque aqui onde eu estou não tem ruído de carro, né? Eu estou aqui, vocês não estão ouvindo, né? Então estou aqui no silêncio, só ouço barulho de pessoas, que é os sons das pessoas, né? Passarinho aqui na minha frente. Então eu estou num ambiente maravilhoso que foi transformado por conta de um teto verde extensivo mesmo, gigante, onde tem diversos ambientes, tem parquinho infantil, tem vários tipos de vegetação também, mais florestal, mais gramados para as pessoas usufruírem. E trazer essa mensagem que a gente precisa muito, muito, de todas as oportunidades que a gente tiver de trazer a natureza para dentro, de preferência com espécies nativas, né, com biodiversidade, para a gente ter serviços ecossistêmicos plenos. E aqui na minha frente estou vendo os passarinhos voarem, então é uma alegria, né, um momento desse, assim, de estar no centro de uma cidade grande, que nem Madrid. Estou aqui numa área que era uma área periférica, que hoje já é uma área central. Tem, assim, muita gente circulando e usufruindo, porque hoje está um dia de inverno, mas com o sol, todo mundo está na rua, né? E como a gente precisa disso também nas cidades brasileiras, principalmente cidades que estão hoje fervendo ou estão sucumbindo às águas por falta de áreas para acomodação das águas, de acomodação mesmo, né, de infiltração e de um escoamento mais lento, né, que evite essas inundações gigantes. Eu acho que aí o teto verde tem uma contribuição imensa para dar na hora que ele for implantado em escala. Lembrando que a gente está com a emergência climática aí, né, nos atingindo. Eu vi que ontem foi Camboriú, e cada dia é um lugar, né, ou é muita chuva, ou é muito calor, né, o desastre está aí, ou incêndios, né, a gente viu agora a Califórnia, Los Angeles simplesmente virando cinza. Isso tudo é muito função de tudo, do nosso estilo de vida, de consumo. A gente não pode deixar de conectar essas coisas, eu nunca consigo parar de pensar nisso. Essa sociedade onde a gente está baseado em comprar, né? Produção, comprar, jogar fora. E para isso tudo a gente precisa de energia que emite carbono, né? O lixo que a gente gera e também vai lá, enfim, é todo um ciclo tremendamente destrutivo. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa visão? Onde é que a gente para de comprar e passa a usufruir a vida, né? Onde é que a gente muda os valores e a visão de mundo que a gente tem? Porque sem esse chamado à mudança, a mudança real, pessoal, e que vai se transformar numa mudança social ampla, né? Onde a gente valorize a vida mais do que as coisas mortas, né? Onde a gente seja mais biofílico do que necrofílico, né? Que as pessoas amem mais o passarinho, a árvore, as pessoas, do que uma bolsa, um sapato, um carro, uma casa, né? Que são objetos, né? E deem valor mesmo, né? Qual é o valor? O que a gente leva? Eu acho que esse exemplo de Los Angeles tem me alertado bastante. Essas entrevistas e muitos textos que eu tenho lido, as pessoas saíram carregando o que era caro para elas, eram as fotografias, as memórias, né? Esses momentos porque o resto você refaz de alguma maneira, né? Se você baseia a sua vida só em acumulação, o fogo pode levar, a água pode levar, mas a sua memória, as suas conexões, as suas relações, elas ficam.
Então, eu acho que minha mensagem, eu acho que mais principal é essa. A gente tem que antenar muito, né? Antenar, eu não gosto nem de usar essas palavras cartesianas, né? Eu acho que a gente tem que se conectar, a gente tem que ser vida, a gente saber que a gente é a natureza, né? E a natureza tem que estar em todos os lugares, em cima da nossa cabeça, embaixo dos nossos pés, onde sentamos, né? E a gente sentir, né, essa conexão com a Terra, com onde a gente está, sabe? É esse planeta maravilhoso que a gente vive, que hoje está tão desafiador, né? E eu acho que as coisas estão conectadas, não é para menos que a gente está com tantas guerras, né? As pessoas estão tão desconectadas, tantos conflitos, tanto ódio, né? Quando a gente podia estar num outro lugar, num lugar de afetos, num lugar de amor pela vida, num lugar de conexões, que nem a gente está nesse grupo, que apesar de estar cada um num canto, a gente tem essas conexões que foram feitas assim à distância, né? Alguns eu conheço pessoalmente. O Cassiano, por exemplo, é um super amigão meu, nunca dei um abraço no Cassiano, não vejo a hora disso acontecer, né? Mas, enfim, a gente se abraça à distância, né? Online, enfim, em mensagens. Serginho, a mesma coisa, não conheço, nunca tive com o Sérgio. O Bruno, sim, né? O Bromelo já tive. A Miriam tive há muitos anos atrás. Mas é muito bom, né? A gente poder estar conectado mesmo sem estar perto. Eu acho que isso daí é que a gente leva no coração. Vou parar por aqui, que eu acho que eu vou ficar sem bateria a qualquer minuto. Mas é isso. Muito obrigada aí pelo convite. Valeu, Cecília! Obrigado! Obrigada, Cecília. Obrigado. Vamos ver como é que está essa lei aí, né? Tocar isso para frente. Gente, é muito bom ver você, Cecília. Você era uma referência desde o início da pesquisa na Cidade Floresta. Todos vocês eram a maior inspiração para tomar coragem para pensar um programa assim, que sempre tentou de relacionar arte e ciência, e a partir da vida cotidiana, no qual muitos da gente já faz muita coisa. E a nossa questão política, mesmo, Cecília, como você falou, é a questão da escala. E a cidade, ela é esse lugar, não? Potencialmente, a cidade é para todos. A cidade é o lugar da igualdade. Isso que é a nossa natureza que a gente constrói e que a gente precisa retomar para ela, que serve a gente, serve a vida e não nesse ciclo destrutivo que você descreveu. Tem uma pergunta diretamente para você, Cecília, da Vitória, que quer saber o nome do projeto onde você está, desse parque, que ela queria pesquisar um pouco mais, achou interessante. Você sabe dizer o nome? Chama Madri Rio. Ele já está aqui, acho que há mais de 10 anos, eu acho. Assim, ele foi feito em diversos trechos. Eu também não conheço esse projeto em detalhe, eu estava querendo vir para cá há muito tempo, aí isso, enfim, deu essa oportunidade de estar com os amigos aqui, e a gente resolveu dar uma esticada para cá. Então, e coincidir justamente de estar aqui, né, hoje. Então, poder compartilhar essa experiência de estar aqui com vocês. Mas chama Madri Rio. Sim. Obrigada, achei muito interessante, muito legal. Obrigada. Eu queria passar de novo a palavra para o Luiz, que falou por primeiro e falou muito pouco, e queria saber, Luiz, se você, nessa hora que a gente estava escutando, o que veio, o que você ainda queria contribuir. Eu acho que a perspectiva, não só da sua experiência longa, mas também a perspectiva da favela, é essencial para a nossa situação no Rio, no Sul Global, mas acho na vulnerabilidade potencialmente de todo mundo. Fala. Bem, estou aqui maravilhado aqui com mais uma aula, né, várias aulas aí dessas pessoas maravilhosas que me ajudaram pra caramba a fazer que o Teto Verde Favela exista, né? Então, eu estou aqui, assim, sugando aí esses ensinamentos bacaníssimos aí. Bem, o Bromélio falou de temperatura, a gente estava falando de temperatura, né? Por acaso aqui eu estou com um
um termômetro aqui. Aqui, agora, ao vivo aqui, diretamente, vou botar aqui no vizinho, na telha do vizinho, que é de... A gente tem aqui, ó... Peraí. Bateu aqui agora há pouco, foi 59 aqui, ó. 59 na telha do vizinho do lado. E agora eu vou dirigir ele aqui para cima, para minha cabeça, 37,3. Então, isso é assim, é a realidade, né, do que acontece. Eu estou com 2 câmeras aqui, gente. E aí eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou passar para uma outra câmera aqui, que eu fiquei aqui também amarradão com o Bromélio dando passeio ali no Telhado Verde, e como prometido, dá para ver aí? Dá para ver aqui a andança com a outra câmera? Dá para ver, Astrid? Eu vou dar um rolezinho com a outra câmera. Tudo Olha, bem, então. ontem eu publiquei uma série de fotos no nosso perfil do Instagram da Cidade Floresta, que tem bastante o telhado do Luiz, que Beleza. tem além dessas suculentas e qual é a palavra maravilhosa? Rupícolas. Eu vi também que você tem flores. Sim, aqui, exatamente. Eu estou sempre pesquisando também, aprendi com o Bromélio, né? Então estou sempre pesquisando coisas novas. E lá em cima eu tenho algumas coisas até que eu fico até preocupado. Eu botei algumas agaves. As agaves estão crescendo bastante. Tem uma pata de elefante, né? Eu já tive já umas árvores já que eu até retirei porque eu achei que ia ficar um pouco, né, pesado demais. Mas ele continua bem bacana. A gente está botando, eu estou botando agora capuchinha, plantando capuchinha. Tem aquele beijinho também, muita babosa, muita fortuna, calanchões, e eu estou sempre procurando. E a parte de baixo aqui, que dá para ver, vou tentar rodar um pouquinho aqui, ó. A parte de baixo tem bastante plantas também, que eu não posso ver uma semente que eu boto para plantar e tal. E aí, ela nascendo, ontem eu fiz uma doação, dei pé de cacau para umas amigas minhas que faz agroflorestamento, então levou pé de cacau, levou pé de cajamanga, e eu acho que eu contribuo para caramba com a natureza, mesmo nesse pedacinho aqui, dentro da favela, não só para cá, para o meu bem-estar, mas também para, né, com sementes, de vez em quando. Eu estou vendo aqui que está o meu amigo Severino aqui, se não me engano, ainda está aqui, lá da Rocinha. Então, a gente está sempre fazendo conexão. Aê, meu querido! Sempre fazendo conexão, né, lá com a Floresta da Rocinha. Ranges também está aqui, também da Floresta da Rocinha. Lia Nascimento, tá? Vitória Pagani, que é da Enactus, que trabalhou com a gente aqui. Então, eu acho que esses são os frutos principais, né, que deram aqui no Telhado Verde, de pessoas fantásticas também, fazendo essa conexão, né, mesmo dentro das favelas, né, dentro das favelas, a gente consegue fazer essas conexões, e conexões também agora com Madrid, com Portugal. Poxa, é muita felicidade a gente estar fazendo algo assim, né? Eu vou passar minha voz aí, tem muita gente aí também querendo falar, e o tempo é pequeno.
Nós estamos Obrigada, Adorei felizes esse Luiz. aí. experimento online aí com o termômetro de infravermelho. Constatou em tempo real aí 22 graus de Tempo diferença. real, amigo, tempo real. Mandou muito bem. Teto verde 22 também é graus de verdade. diferença da superfície interna do vizinho para a sua. Sim. Eu ainda vou botar no outro lado ali, ó. Dora, eu ainda vou botar ali no outro telhadinho que é muito cabuloso. Espera aí. É realmente sensacional. Ah, que Queremos... maravilha! 55! 55 no telhado do vizinho. Então, assim, não está nem aquele sol, deu uma encoberta agora, mas geralmente bate 67, bate 68, né, nos telhados. Então, é uma coisa que é absurdo, gente. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que falar sobre isso, dialogar sobre isso com as favelas, porque eu acho que a saída para os próximos anos vai ser isso mesmo, né? E eu acho que é por aí, eu acho que eu estou sendo bem útil, né, nessa coisa de levantar essa bandeira dos telhados verdes para dentro das favelas. Aí eu peço aí a ajuda de todos vocês aí, meus amigos especialistas, praticantes, Cidade Floresta, Instituto Cidade Jardim, vamos todo mundo junto para frente. É isso. Passo a voz aí. Então, nossos participantes que estavam escutando agora pacientemente e sugando, igual o Luiz, conhecimento compartilhado, por favor, botam suas perguntas ou aqui no chat, ou abrem o microfone, a gente quer ver vocês, abrem o vídeo, para a gente se conhecer um pouco nessa última meia hora que a gente ainda tem. Astrid, queria aproveitar a conversa toda, assim, o assunto, né? Que acho que a gente tem experiências bem interessantes aqui da gente para a gente organizar as ideias, né? Eu acho que assim a gente tem a experiência da Miriam, que é uma experiência assim de vida, né? De qualidade de vida, assim. Quando a gente fala em valor, hoje em dia, a hora que eu vi ela no vídeo dela descalça pisando no gramado, né? Eu acho que aí é um valor que todo mundo entende, né? Independente do cara se ele está na favela ou se ele está num condomínio chiquérrimo em qualquer lugar do mundo, pisar na grama é uma sensação boa para qualquer pessoa. E aí a gente fala de valores que são compartilhados, né? Então, eu acho que a gente tem assim eu tenho uma experiência muito parecida com a da Miriam também, com um jardim com gramado, horta no telhado assim, e assim eu entendo exatamente isso que você está falando, né? E assim é muito legal. E acho que aí o trabalho do Luiz, né, e até do Bromélio de pesquisa, de identificação, pô, essa informação das bromélias, que elas reduzem 10 graus assim, você ganha 10 graus a mais simplesmente escolhendo o tipo de vegetação, entendeu? Então, são informações importantes para a gente ajudar a crescer esse mercado, porque eu acho que a gente que tem essa sensação, que tem essa experiência, que passa por esse caminho, né, do teto verde, a gente fica pensando, por que tem pouca gente fazendo isso hoje em dia, né? O que falta para as outras pessoas fazerem mais? E aí eu acho muito interessante, muito importante o que o Luiz falou, que é o lance da educação, que é o lance do exemplo, que é o exemplo, como que a gente mostra para as pessoas, né? Porque é muito diferente quando a gente fala em teto verde de autoconstrução, né? A gente tá, galera, pô, que tipo de material que eu posso pôr? Uma coisa é isso, né? Você fazer na tua casa, você selecionar os materiais e trabalhar com reciclagem, com reuso, com upcycling, etc. E tal. Outra coisa é mercado, né? Onde você tem contratos, tem construtoras, tem normas para atender e você está vendendo um produto e você vai ser um projeto, um produto, e você vai ser cobrado pelo desempenho daquilo, né? Quando é na minha casa, eu fico muito tranquilo de testar e colocar um eucalipto para questão no telhado, e assim, eu sei a hora certa de tirar ele, assim, mas
Quando eu estou trabalhando com um cliente, eu tenho assim, limites restritos de carga que eu tenho que colocar, tenho que conferir exatamente se as membranas de impermeabilização que estão sendo utilizadas têm proteção contra raízes ou não, porque as plantas que estão sendo usadas pelo paisagismo, elas são, assim, vão causar dano na impermeabilização se não tiver uma proteção. Irrigação, que tipo de irrigação que você vai usar de forma responsável para não ficar jogando água fora. Então, quando a gente fala em mercado, a gente também fala em educação, mas é uma educação diferente da autoconstrução, né? Uma educação que a gente técnica e, enfim. Então, quando a gente fala aí autoconstrução no nível do indivíduo e em mercado, que a gente fala em empresas, fabricantes e prestadores de serviços e normas, etc, essas coisas aí sim a gente tem que pensar em leis que falem com todo mundo, né? Que promovam o uso no nível individual, que não proíbam, porque senão se cria uma lei que acaba proibindo, atrapalhando o desenvolvimento da autoconstrução, né? Que isso que a gente acaba vendo nas discussões muitas vezes de legislação, né? Só pode ser um sistema que atender isso aqui e tal, mas a gente tem que ter também formas da gente controlar o trabalho das empresas para que não sejam, para que se escolha as comunidades de plantas certas, que você escolha que faça os projetos de forma responsável, porque não adianta você colocar um teto verde que vai durar 3 anos, depois vai estragar e não vai funcionar, e assim, a sustentabilidade foi para o ralo daí, né? Então, eu acho que é importante a gente falar nisso, que eu acho que conecta tudo isso daí a educação, e a gente tem muita fonte para beber, né? A gente está falando as experiências que a gente tem aqui no Brasil de 10, 15 anos, né? O Bromélio 14 anos já, a gente também no Instituto 17, o Luiz também acho que na mesma faixa de experiência e também, a Astrid também, e Miriam, mas eu acho que quando a gente olha para o que já foi feito em outras partes do mundo, né, na Europa, principalmente na Alemanha, né, a gente tem aí 60 anos de desenvolvimento desde a autoconstrução, os primeiros tetos verdes autoconstruídos na Alemanha foram na virada do século XIX, né? Então tem muita história, muita água já passou por cima dessas lajes todas aí, e a gente tem muito para aprender. Então, se você vai beber nas fontes certas, né, você tem os guias europeus de técnicas para construção de tetos verdes, que são importantes de ser estudadas e adaptadas, e é claro, não precisa seguir a risca, né, exatamente usar o mesmo substrato que é usado na Europa ou nos Estados Unidos, usar no Brasil. Mas a gente está falando em princípios, em ciência, né? O que funciona e o que não funciona. Um pouquinho isso que eu queria falar, assim, acho que a gente se perguntar, né, como que a gente faz para mais pessoas terem teto verde, porque a Cecília, acho que ela já saiu, né, mas pô, se você pegar os números, assim, em média, uma cidade grande tem mais de 70% da superfície coberta de telhado e laje. 70% da superfície, assim, se você muda os telhados, você muda o clima da cidade. Né? É verdade, o telhado verde tem esse potencial de mudar um clima da cidade. Se for instalado em uma área significativa, O clima em mitigar todos os sentidos, enchente. né? O clima de temperatura e o clima até de bem-estar, de humor, né? Isso, eu li um artigo durante a tese que fala sobre um hospital. Metade dos quartos, os quartos de um lado do hospital, tinham vista para um telhado verde e os quartos do outro lado não tinham essa vista, tinha a vista normal da cidade. E o tempo de recuperação das cirurgias dos pacientes nos quartos com vista para o telhado verde era significativamente menor. Olha como afeta o nosso psicológico, essa biofilia, né? Exato. Não era nenhuma interação física, era só a vista para o telhado verde. Imagina pôr o pé na grama e pôr a mão na terra, né? E você ter contato daí com as substâncias que estão ali também, né? Com a sensação física. Né? O ser humano tem que se conectar melhor à natureza e a partir dessa conexão vem o desejo de conservar, o desejo de não alterar tanto o clima. Exato. Queria retomar esse projeto de lei com a Cecília, quem quiser participar também. Eu acho importante, porque eu acho que caiu no esquecimento e eu acho fundamental que a gente tenha leis que garantam que novas edificações tenham telhados verdes, seja com
a técnica que for. Eu lembro que a gente detalhou bem esse texto, gostaria muito de recuperar e tentar fazer um lobby, né, com a Câmara de Vereadores do município do Rio. Eu não tenho entrada política nenhuma nesses espaços, mas eu estou à disposição para interagir com vocês e tentar que essa lei seja aperfeiçoada e venha a ser aprovada. Isso é uma coisa importante, Bromério, que foi justamente o que fez, foi a mudança na curva, né, do mercado, assim, do movimento de tetos, não vou nem falar em mercado, em movimento de tetos verdes na Alemanha, que depois isso se espalhou para a Europa toda, foi no momento que o poder público entrou com legislações a nível tanto municipal como federal para promover os tetos verdes aí. Quando entrou os governos, aí os números dos tetos verdes na Alemanha passaram para milhões de metros quadrados por ano, né? Hoje, a Alemanha ela instala todo ano na faixa de 10 milhões de metros quadrados de teto verde novos, todo ano. Todo ano, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. O que não é muita coisa, significa 10% do mercado de telhado plano na Alemanha. Né? Então, mas se você pega no início dos anos 80, não era assim. Era tudo feito muito parecido com como é feito no Brasil, como é feito na Espanha, na Itália, outros países aí vamos assim, do sul global, é que ainda não conseguiram entrar nas escalas de teto verde. Eu estava falando, Berlim tem 4 milhões de metros quadrados, né, dá 400 Maracanã, né, espalhado em cima das cabeças das construções da cidade. Né? E isso assim, é difícil de fazer só com iniciativa privada e só com iniciativa individual, né, das pessoas. Agora, o que foi importante para como que essas leis saíram assim, da ideia e foram para a prática, no papel e na prática na Alemanha, foi, na minha opinião, justamente pelo ativismo, né, de pesquisadores, de gente que realmente resolveu se organizar, né, e conseguiram trazer a indústria para o seu lado. Então, foi a conjunção da sociedade civil com o trabalho de empresas, que começaram a partir daí a desenvolver sistemas e começaram a criar os manuaizinhos técnicos, o que funciona, não faz desse jeito que vai dar errado, segue esse tipo de substrato, etc. Então, essa construção conjunta, né, das pessoas que faziam, os profissionais e as empresas que estavam criando coisas para isso daí, criou esse ambiente positivo, realmente, que se reflete depois como mercado. Né? Isso que foi legal. E esse é um modelo que foi muito copiado depois no norte da Europa todo. Está crescendo bastante na França, na Inglaterra também hoje. Eu queria compartilhar também uma. Eu estive em Brasília agora há pouco tempo, junto com a Rede de Favela Sustentável, né? E aí eu dei uma circulada ali pelo Congresso e tal. A gente foi falar sobre justiça energética, né? Tivemos bastante conversas com parlamentares lá. E eu, pela justiça energética, eu fui levantando essa bandeira do telhado verde, justamente pelo viés de economia de energia, né? E agora a gente fez agora uma reunião com a Light, parece que eles estão bem interessados também em fazer. Então, eu acho que tem como furar a bolha, né? Eu estava lá em Brasília morrendo de medo de encontrar com uma pessoa que está levantando muita ideia dos telhados verdes. Eu falei, eu não quero conhecer essa figura, desde que ela está levantando, não sei se está tendo sucesso, que é a Carla Zambelli. Né? Então, ela está levantando bastante essa ideia dos telhados verdes. Eu falei, mas eu não estou querendo nada, não. E aí, assim, tem gente querendo fazer, né, os parlamentares, né? Por algum motivo. Você junta a bancada da bala com a bancada do telhado, Luiz. Cara, gente. Teve um do Paraná que eu achei muito interessante, mas o cara morreu. Vai ser um telhado à prova de bala. É isso aí. Eu acho que o meu também, cara. Eu acho que se caiu uma bala perdida, como caiu naquele dia, né, Bromério? Quando não tinha o telhado verde, eu acho que já não é. Então, quer dizer, o telhado verde ainda tem mais esse benefício. Ainda segura a bala, né? Também. Isso é bom. Usar mais a gás. O Bromério estava aqui, foi super engraçado. Eu estava aqui pensando no telhado verde, veio uma bala, caiu aqui no chão, fez um buraco no telhado, até hoje tem um buraquinho ali, ainda de recordação. E eu acho que não acontece mais, né?
por causa das plantas, né? Se cair em cima daquela gave, cair numa bromélia, eu acho que a bromélia ali segura a bala numa boa, uma tranquilidade total. Mas essa parte é fundamental também, né? Botar políticas públicas também. Eu sei que é difícil, que a galera tem vaidades, né, de político, essas coisas assim, mas eu acho que o momento agora é esse, né, com esse super calor que está rolando, com essas mudanças climáticas, é ficar ali perturbando eles para a gente conseguir alguma coisa, né, a nível maior, né, dar voos mais altos aí, os telhados verdes. Mas é verdade, precisa uma bancada de teto verde, uma bancada que fale. Alguém tem que falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre telhados. Né? É isso. Uma das vantagens do telhado verde sobre os telhados convencionais é a maior resistência ao incêndio. Também, olha só. Especialmente quando você usa plantas que contêm água entre as folhas, como bromélias tanque. Então, mais um argumento. E eu acho que o Sérgio falou muito bem. O Sérgio falou muito bem sobre essa tríade pesquisa, indústria e regulamentação pública. É essa tríade que vai fazer acontecer, que fez acontecer na Alemanha, e é o caminho que a gente tem que buscar aqui também. Não dá para deixar a indústria de lado, não dá para deixar a regulamentação pública de lado, tem que ser um trabalho de mãos dadas, essas três instâncias.